Sim, você pode e deve fazer droga vasoativa em acesso periférico. Mas é claro que isso não é para todo mundo e você precisa saber como fazer isso. E é isso que eu vou te ensinar, que a gente vai discutir aqui neste artigo comentado da semana. Mas antes, eu vou te pedir que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative aí o sininho, que o Luiz pediu para eu te lembrar disso, faça comentários, afinal de contas a gente está trazendo um conteúdo de grande valor. Eu espero que isso ajude a gente aí a melhorar a assistência ao longo desse nosso Brasilzão. Roda a vinheta, Luizão. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, por que a gente está discutindo isso? Por que a gente está discutindo sobre droga vasoativa em periférico? Não era muito mais fácil? Ou não seria muito mais fácil a gente manter as coisas como estão? Ou seja, vou fazer um paciente, colocar droga vasoativa em um paciente, preciso puncionar esse paciente. Bem, seria óbvio isso se a gente não estivesse enxergando um valor maior nessa discussão de colocar, então, uma droga vasoativa no acesso periférico. Então vamos aos prós de se fazer droga vasoativa em periférico. Primeiro, que a gente tem, obviamente, ao fazer acesso venoso profundo, uma maior incidência de complicações, é óbvio, né? Eu estou puncionando um periférico, puncionando um profundo, eu tenho complicações como pneumotórax, hematoma, hemorragias, enfim, hemotórax. Todas essas complicações inerentes ao procedimento, elas obviamente deixam de existir quando eu coloco droga vasoativa no periférico. Segundo ponto importante é que eu também tiro o risco de complicações tardias, ou seja, eu não preciso me preocupar com infecção relacionada a um catéter, com trombose de vasos relacionada ao catéter, uma vez que eu não tenho catéter, né? Isso parece óbvio. E ainda tem uma terceira, que até no trabalho coloca ela como principal, vamos dizer assim, que é justamente o atraso a se iniciar a droga vasoativa. E aí eu vou convidar vocês a entrar lá na MD Plus, na nossa plataforma de streaming também, porque a gente tem várias aulas sobre droga vasoativa, a gente fala muito sobre o timing e importância de se usar droga vasoativa, que cada vez mais a gente indica um início mais precoce, vamos dizer assim, da droga vasoativa, por N razões. Não é este o objetivo deste artigo comentado. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, peça pra gente aqui nos comentários que eu faça um vídeo só sobre isso, tá bom? Mas o fato é que a gente não quer atrasar a droga vasoativa, a gente não quer atrasar o início da droga vasoativa no paciente grave, no paciente chocado. Ah, Gabriel, mas alguém vai falar comigo, eu preciso do catéter para monitorização hemodinâmica. Eu não vou manejar a droga vasoativa de jeito nenhum num paciente que eu não consiga aí fazer uma avaliação de saturação venosa central, delta CO2, tudo bem. Bem, eu não vou dizer que você esteja errado, tá? Mas a gente está falando aqui de uma fase hiperaguda, em que o manejo do choque, por mais fino que ele precise ser, ele precisa iniciar, ele precisa começar. E nesse contexto, como eu disse, a gente não quer atrasar a droga vasoativa, uma vez que você já identificou que o paciente está com choque e você já identificou que esse paciente vai se beneficiar com droga vasoativa, a gente começa em periférico. E aí, obviamente, se à medida que o seu paciente vai evoluindo dentro do seu manejo hemodinâmico, você entender que faz diferença para você o manejo com um catéter profundo, com um catéter venoso central, para além da droga vasoativa utilizada, a monitorização hemodinâmica avançada, PVC, delta CO2, saturação venosa central, tudo bem, tá super indicado. Ninguém que tá falando que não é para fazer catéter venoso profundo, não é isso. A gente tá falando que você pode fazer droga vasoativa em periférico, beleza? Então, falando um pouquinho sobre a metodologia do artigo, e eu vou deixar já compartilhado aqui para vocês o protocolo do artigo, que é para mim dos grandes destaques desse artigo. Antes do protocolo, esse é um artigo que foi feito em 2019, provavelmente até então na literatura, o único artigo prospectivo que avaliou um protocolo bem definido de droga vasoativa em periférico. E esse protocolo que eles desenharam foi um protocolo muito bacana. E eu quero destacar algumas coisas aqui para vocês. A primeira delas é que eles utilizavam, estender a janela de utilização de droga vasoativa em até 48 horas. E eles fizeram uma análise de complicação relacionada quando os pacientes usaram por mais que 24 horas. Mas, primeiro destaque, o trabalho usou droga vasoativa em periférico por até 48 horas. Segundo destaque importante, eles deram pra gente um limite, um teto de 15 microgramas por hora de droga vasoativa de norepinefrina na utilização
no catéter que era periférico. Apesar disso, não significa dizer que está definido até 48 horas ou é só 15 microgramas. Esse foi o limite, o corte que o trabalho mostrou pra gente, tá bom? Alguns outros dados importantes e interessantes. Os pacientes eram puncionados e avaliados por um enfermeiro treinado em ultrassonografia. Então, esse acesso periférico era um acesso puncionado por ultrassonografia. Gabriel, mas essa não é a minha realidade do Brasil. Concordo. Não acho que seja uma realidade praticável no Brasil. Mas eu vou trazer a nossa experiência do nosso protocolo, que é parecido, mas que a gente não utiliza ultrassom de maneira protocolar. O enfermeiro nosso até pode funcionar, mas ele não utiliza ultrassom de maneira protocolar. E a gente conseguiu reduzir bastante a nossa taxa nossa incidência de uso de catéter profundo, mas eu já falo sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, um outro achado muito importante, uma outra questão muito, e para mim a mais importante do protocolo deles, é que eles tinham a responsabilidade, pega essa palavra, a responsabilidade de avaliar a perviedade e se não tinha nenhuma lesão, né, associada à infecção a punção, a infusão em periférico da noradrenalina a cada 2 horas. Então, eles acompanhavam de 2 em 2 horas para saber se esse catéter estava pérvio, se a nora estava sendo infundida e se não tinha nenhum tipo de lesão. Ou seja, eles eram proativos em buscar a lesão. Até porque, gente, a lesão é o grande contraponto. São 2 contrapontos em se usar droga vasoativa em periférico. O primeiro deles é justamente se eu não tenho uma necessidade de avaliação hemodinâmica. Beleza, a gente já discutiu sobre isso. O segundo grande contraponto é se a gente não vai ter um aumento da taxa de lesão, de lesão vascular e cutânea associado ao extravasamento da noradrenalina no periférico. E isso o trabalho se preocupou de maneira brilhante, inclusive foi um dos outcomes secundários que o trabalho mediu, justamente para trazer para a gente a perspectiva de segurança da utilização da droga. Então, chegando aqui para a parte que a gente precisa discutir dos resultados, primeiro o outcome primário dele é um outcome que eu gostei bastante, tá? Que são dias livres de catéter. Gabriel, mas por que você gostou bastante? Porque como gestor de UTI, isso para mim traz já a perspectiva de valor. Ou seja, eu vou olhar as complicações, eu já falei para vocês dos riscos que a gente diminui, e agora eu também vou olhar se eu consigo ficar tempo sem utilização do catéter. E o trabalho mostrou que eles tiveram 807 dias livres de punção, ou seja, livres de catéter. Só que o próprio trabalho diz, e eu tenho certeza que esse número é muito maior do que isso, porque ele só considerou aquele dia que ele puncionaria. Agora imagina que você puncionou um catéter e em 24 horas você tirou a droga, a noradrenalina, né? Você suspendeu a noradrenalina. Seja sincero comigo. Aqui no Brasil, ou no nosso dia a dia, imediatamente depois a gente tira o catéter profundo? Se você tirar, tá tudo certo, parabéns, você está de muito parabéns. Mas infelizmente a nossa realidade nem sempre é essa. Com muita frequência a gente acaba deixando o catéter mais 1, 2 dias, por N razões, e eu não tô aqui querendo falar que existe, que é errado ou não, vai depender da sua casuística. Mas o fato é que se eu não puncionei o catéter, eu não preciso me preocupar em tirá-lo, né? Isso é bem óbvio. Então, dentro desse pressuposto, eu digo para vocês que esse número de 807 dias livres de catéter seria muito maior. E por que isso é um importante dado do ponto de vista de valor? Porque imagina agora o custo evitado diretamente relacionado à punção do catéter. Não estou falando das complicações relacionadas ao catéter, infecção, enfim, pneumotórax, não. Estou falando diretamente do custo relacionado à punção. Só isso já justifica a gente parar para pensar um pouquinho. Fora todo o resultado assistencial que o trabalho demonstrou para a gente e tem demonstrado. Para poder trazer para vocês um pouco da prática da vivência, a gente colocou dentro da nossa unidade, de um dos nossos hospitais, que a gente atua, um protocolo semelhante, com algumas nuances. Eu não vou trazer necessariamente o protocolo aqui, porque a gente está falando do protocolo do artigo, mas eu vou trazer para vocês, e o Luiz vai projetar aqui, os resultados que a gente teve após a implementação da cultura de droga vasoativa em periférico. E olha como a gente conseguiu reduzir de forma importante a nossa taxa de utilização de catéter. Portanto, isso, claro, tem vários desdobramentos. Como eu disse aqui ao longo do trabalho, os resultados
podem ser impactantes do ponto de vista de resultado assistencial, de valor, de experiência do paciente, de custo-efetividade. Mas eu quis trazer para vocês a realidade que é possível implementar uma cultura e que essa cultura realmente pode impactar, obviamente, aí através de uma organização assistencial, protocolar, enfim. Ah, claro, estava faltando, antes de acabar, estava faltando eu falar para vocês sobre justamente as complicações. E a taxa de complicação desses pacientes, ou seja, uma lesão vascular, cutânea, enfim, associada ao catéter, ela foi baixa. Na minha opinião, ela foi bem baixa. O evento de extravasamento aconteceu em 5,5% dos pacientes. Porém, esse evento, ele teve aí um alto grau de infusão, ou seja, de lesão, em pouquíssimos pacientes. Na verdade, um paciente teve um grau 4 dentro da escala que eles utilizam lá no trabalho de lesão, de infusão, de lesão de evento associado à infusão. Ou seja, um processo bastante seguro, principalmente, e aqui eu quero destacar de novo, principalmente se a gente monitorar esse catéter de perto. Isso que é uma das coisas mais fundamentais. Ainda tem, para finalizar aqui com relação ao resultado, esse gráfico que mostra pra gente de uma maneira bem legal que o risco de evento, ele aumenta após aí 24 horas de infusão. Então, é até questionável se a gente deveria manter mais que 24 horas. Esse é um importante questionamento que o trabalho trouxe e ficou em cima do muro, tá bom? Eu sugiro que a perpetuação em até 48 horas, ela seja muito individualizada, você avaliando bastante o catéter, quais são o calibre, o diâmetro desse vaso que você puncionou, a localização, tá bom? Então, acho que é um grande ponto de interrogação ainda, mas eu sugiro que, de uma avaliação individual, você possa estender um pouquinho e chegar nas 48 horas. Fechou? Para finalizar esse artigo, para finalizar isso aqui, eu vou fazer um resumo muito rápido sobre sobre mais ou menos o que você deveria pensar para puncionar um catéter periférico. Então, paciente que chega rápido na UTI, paciente que chega rápido no pronto-socorro, paciente que está grave, com choque, você quer iniciar a droga vasoativa, não atrase, coloque em periférico. Desde que esse periférico ele seja numa veia calibrosa, que ele seja, evite extremidades e locais de dobra, que esse catéter, que você não utilize ele por mais do que 24, 48 horas, lembra daquela dúvida que a gente ficou, e que você tenha uma dose teto aí, talvez de 15 microgramas hora de noradrenalina. É bem provável que tanto o tempo quanto a dose você pode estender ou reduzir a depender das características do seu paciente, da evolução do seu paciente, tá bom? Uma última dica que eu queria dar, tente evitar esse catéter em jugular externa, que eu já... Esse catéter não, essa infusão em jugular externa, eu já vi isso acontecer. Se você tem um extravasamento e lesão na jugular, é um sítio, é uma localização muito preocupante, muito perigosa. Então essa é uma dica prática de quem vem vivendo isso e que te recomendo, tá bom? Não se esqueça, você chegou até aqui, curtiu, gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho que toda semana a gente tem vídeo novo com artigo comentado, além dos nossos podcasts, dos nossos videocasts, e também entra nos links aqui do nosso ecossistema MD Ensino, que estão aqui embaixo no link, o Luizão vai deixar aqui na descrição, tá bom? Abraço e até a próxima semana.